Vamos lá então, pessoal. Boa tarde. Vamos começar pela parte aqui de crimes contra a administração pública. Muito importante para a nossa prova. Muito importante para a nossa prova. Então, é a terceira parte aí, depois dos excludentes, que eu aconselho vocês a estudarem. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é crimes feitos contra a administração pública. E se você sabe que é administração pública, a gente já estudou isso no constitucional, né? É feito contra ali o Estado, tá, pessoal? Contra qualquer órgão do Estado. E dentro dos órgãos públicos nós temos cargos públicos, pessoas que ostentam cargos públicos, né? Ostentam não, né? Eles estão empossadas. E aqui a gente vai ver alguns crimes que o próprio servidor público faz, né? E quem é servidor público para fins penais? A banca gosta de pegar isso engana, né? É aquele que mesmo que transitoriamente, né? Um temporário, por exemplo, transitório ou estatutário, aquele que prestou concurso, mesmo que não tenha remuneração, tá? Então, para fins penais, um mesário do júri, aquele que está ali na função eleitoral, mesário eleitoral, né? Aquele que participa do tribunal do júri. Então, muito cuidado, que não necessariamente precisa ter remuneração, não necessariamente precisa ser concursado, tá? Ele está desempenhando uma atividade pública, então, para fins penais, ele é como se fosse funcionário público, tá bom? Ele presta um serviço fim típico da administração pública, beleza, pessoal? Seja da administração direta ou indireta. Eu não sei, Robson, o que é administração direta ou indireta. Isso está lá na organização política administrativa, está lá na administração pública do constitucional. A gente estuda o que faz parte da administração direta, o que faz parte da administração indireta. É legal você entender, tá? Aumentados em 1/3, não, aumentados da terça parte, se esse funcionário público ele exerce uma função de comissão, de direção, assessoramento. É uma função que direciona, que coordena pessoas. Ele tem poder sobre outros funcionários públicos, né? Seja da administração direta ou indireta, se ele pratica qualquer crime que eu vou falar aqui, vai aumentar da terça parte para ele, não é 1/3, não. É diferente. Aumenta na terça parte. Beleza, pessoal? Mas o STF esqueceu de colocar as autarquias. Colocou empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, mas esqueceu de falar das autarquias. E o STF proíbe que seja feito analogia em malam parte, ou seja, em prejuízo. Então, se um diretor de uma autarquia ele comete algum desses crimes aqui, não aumentará da terça parte na pena dele, porque a autarquia foi deixada de fora. Tá bom, pessoal? Lá no Código Penal. Vamos lá, então. Então, os crimes aqui feitos contra a administração geral por um servidor público é um crime próprio. Por quê? Precisa da qualidade de funcionário público. Porque todos os casos aqui, gente, em razão da função. Se ele subtrai algo dentro da unidade prisional que ele trabalha, em razão da função dele, não é furto. Artigo 155 é peculato, pessoal. Então a gente fala que é um crime funcional, que em razão da função, é um crime próprio, porque se não fosse aquela qualidade dele de funcionário público, ele não poderia realizar. O particular aqui, ele responde para esses crimes? Em regra geral, não. É o servidor público, gente. Mas pode acontecer concurso de pessoas. Nós temos o João, que é um funcionário público, nós temos a Maria, que não é nada, é a esposa dele, por exemplo. Mas ela ajuda ele parando o carro em frente à unidade prisional, enquanto ele está com a mochila cheia de algema, cheia de tonfa, cheia de gás lacrimogêneo, ele está peculando. E ela é uma partícipe material que está ajudando com o carro, no transporte. Ela sabe que ele é funcionário público, é uma qualidade sabida, óbvio, e ela está em concurso com ele. Ela também pode responder por peculato, só nesse caso. Beleza? E não se aplica o princípio da insignificância. A gente estudou na primeira aula de Código Penal os princípios da bagatela e insignificância, beleza? Então, nós temos lá a mínima periculosidade, a ausência de perigo, mínima ofensividade, né? Nós temos essas características da Mari, né? Reduzido grau de reprovabilidade, né? Então, pessoal, quando bagatela, ele roubou só uma resma de papel, umas canetas lá, em tese, não pode ali afastar a tipicidade material destes crimes, por mais insignificante que seja. Esse é o entendimento do STJ. Já o STF já julgou diferente, já falou que pode aplicar e tudo mais. Beleza? Na maioria a gente fica que não pode, beleza?
é uma decisão mais consolidada e mais antiga. Tá? Não se aplica o princípio da significância nesses crimes que eu vou te falar aqui. Então vamos lá, vamos começar com o peculato 312. Nós temos vários tipos de peculato, tá bom? E por que o peculato é um crime funcional, é um crime próprio e impróprio? Ele é próprio porque exige a qualidade de servidor público. Por outro lado, ele é impróprio porque se não tem a qualidade de servidor público, ele vai se amoldar em uma outra conduta que é o furto, lá nos crimes contra o patrimônio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o peculato é quando o cara ele vai, em razão da função, ele se apropria ou desvia bem, valor, bem móvel. Não é bem imóvel, é bem móvel, beleza, pessoal? Ele pode pegar uma reclusão de 2 a 12 mais multa. Tranquilo? Pode ser fora da função ou antes de assumir, mas tem que ser sempre em razão dela. Para proveito próprio, para proveito alheio, né? Ele mesmo vai lá pegar, ou ele manda terceiros ir lá pegar, direto ou indiretamente. Tranquilo? Muita gente acha que o peculato é quando o cara, o policial penal, por exemplo, ele subtrai algo da administração pública. Também. Mas, às vezes, ele pode subtrair algo de um particular. A gente fala que é o peculato malversação, né? Então, ele está na unidade particular e ele vai subtrair um celular que está no alojamento de outro companheiro de equipe. É um peculato? É. Não é maneira particular, Robson? É. Porque ele, se não fosse a função de agente de policial penal, ele está dentro de uma unidade prisional, que é uma unidade pública, da administração pública, do Poder Executivo Estadual. Ele subtrai algo particular? Sim. Mas ele está subtraindo uma dependência pública, se valendo de um cargo público. Beleza, pessoal? Esse aqui é o que mais cai em prova, é o culposo, né? Porque o culposo, se você repara o dano, se você repara aquilo que você pegou antes da sentença, irrecorrível, trânsito julgado, tá bom? Então, sentenciou na primeira esfera, entrou com recurso, você vai, repara o dano e extingue a punibilidade, arquiva o processo. Se você paga para ver, eu não vou reparar nada não. Você é condenado depois da sentença irrecorrível. Aí, se você for restituir o que você lesou, reduz pela metade a sua pena. Então, antes da sentença, extingue, depois da sentença, reduz pela metade. Nós temos o peculato culposo, gente. Né? Esse peculato culposo é uma única forma culposa, tá, pessoal? É aqui. Tá? O que é a forma culposa? Ele não tinha aquela vontade para o fim criminoso. Mas como assim, Robson? Um peculato culposo, o cara pega sem querer. Por exemplo, o João, policial penal, ele deixa a porta aberta do almoxarifado. Esquece de trancar, é uma responsabilidade dele. Vai lá outros dois policiais penais mal intencionados e pega um monte de coisa. Mas um monte de coisa mesmo. Ele pode responder peculato de uma forma culposa, o João, porque ele deixou a porta aberta. Olha que doideira. É mais leve, não é uma reclusão de 2 a 12, uma detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? Então ele concorre culposamente para que outro consume o peculato. Beleza? Temos, mediante erro de outrem, ou peculato, entre aspas, estelionatário. Também uma reclusão menor de 1 a 4 anos mais multa. Mesma pena do furto. O que acontece? Ele não faz o peculato aqui no estelionatário, ele só recebe o valor. Outro subtrai. Mas, olha, gente, para cair nesse peculato, o que recebeu o valor tem que comprovar que ele não instigou, que ele não incitou, não fez nascer na cabeça do caboclinho a vontade de pecular. Ele recebe o valor, mas não tem nada a ver com os atos ali executórios daquele caboclinho. Beleza? Fechou? Peculato uso não é crime, tá bom? Você pega, não tem um ânimo de incorporar no seu patrimônio, você pega a viatura, usa para questões pessoais, comprar carne do churrasco, fazer umas comprinhas, depois você pega e devolve a viatura. Peculato uso não é punível na esfera penal, porém, com certeza, uso irregular de veículo público vai ser uma infração administrativa no regulamento do órgão que você pertence. Fechou? Então, toma muito cuidado com o peculato, cai muito em prova. Excesso de exação, construção e corrupção passiva. Vamos lá. Excesso de exação é quando você exige reclusão de 3 meses a 8 anos mais multa. Você exige um tributo ou uma contribuição social indevida. Ela pode ser até devida, mas você usa uma cobrança vexatória. Você vai
cobra um tributo, um cara no restaurante, você ali é um fiscal da vigilância sanitária, que não era para cobrar, mas excesso de exação. Ou até é um tributo legal, mas você coloca letras de sangue, você faz ameaças, você joga lá na porta, você está devendo a fazenda pública, pague o que você deve, letras de sangue, uma cabeça de porco assim, né, na frente da porta do açougue lá do cara. Então, isso é um excesso de exação. Forma qualificada, quando você pega esse tributo e incorpora no seu patrimônio, ou no patrimônio de outro. Aí fica a forma igualzinha. A pena é igualzinha do peculato. 2 a 12 mais multa. Beleza? Gente, aqui independente se recebe a vantagem, tá? Independente se recebe a vantagem, o mero constrangimento já vai estar consumado esse excesso de exação, beleza? Se ele recebe a vantagem, é o exaurimento, é um efeito pós-consumação, tranquilo? Compulsão 316 e corrupção passiva 317. Toma muito cuidado. Na compulsão, exige uma vantagem devida. Na corrupção passiva, solicita uma vantagem indevida. Beleza? Então, na concussão, o servidor público está exigindo uma vantagem indevida. Então, ele chega para o carinha do restaurante, o vigilante sanitário, o órgão público, se você não me der 10 mil reais, eu vou ali, eu estou exigindo que você me dê 10 mil reais. Senão, eu vou ter que fechar isso aqui. Então, ele está exigindo, tranquilo? Então, vai ser uma compulsão. Mesma pena do peculato, reclusão de 2 a 12 anos. Agora, se ele não exige, ele chega e fala, estou solicitando, ó, é legal você me dar 10 mil reais, porque senão, né, pode ser que, né, feche aqui, vai ficar ruim e tal. Então, ele não está exigindo, ele está solicitando a vantagem devida. Então, aí já é corrupção passiva. Beleza, pessoal? Corrupção passiva também, gente, reclusão de 2 a 12 anos, tá? Mais multa. Beleza? As penas aqui são todas as mesmas, tá? Beleza? Então, suave na nave. A concussão, ela tinha até uma pena menor, o pacote anticrime foi e ajustou ela, né? Interessante. Agora, tome muito cuidado. Exige vantagem devida. Agora, Robson, se nessa vantagem devida tem violência, tem grave ameaça, deixa de ser concussão e passa a ser artigo 158, extorsão. A extorsão, o buraco é um pouco mais embaixo, a pena é maior. Fechou? Na corrupção passiva, olha que interessante. É o único que admite tentativa na forma de carta. Você solicita uma vantagem devida, você vai e manda a carta, só que a carta não chega para o destinatário. Então, é uma forma tentada na forma escrita. Tá bom? Então, Robson, e se o cara nem servidor não é servidor público, ele está se passando por servidor público para adquirir uma vantagem indevida? O nome disso é usurpação. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Aqui a gente está falando do servidor mesmo, que de fato ele solicita uma vantagem indevida. Tá? Agora, quando ele obtém uma vantagem indevida lá na abuso de autoridade, pessoal, lá não tem contraprestação. Tá? Ele dá a carteirada lá e o cara fica sem o que fazer, né? Aqui ele está solicitando a vantagem devida. Ele está sendo educado, né? Então, muito cuidado também, que o particular que aceita, ele responde com corrupção ativa, do 333, tá? Então, que é uma exceção à teoria monista. O que é a teoria monista? Se esse crime de corrupção passiva fosse monista, tanto o particular que dá a vantagem devida, quanto o servidor público que recebe a vantagem devida, os dois responderiam por artigo 317. É a regra do nosso Código Penal, tá? A monista. Então, tem 10 cabecinhas, todos praticaram furto, todos vão responder pelo artigo 157. Agora, a pena, que é pessoal, aí cada um na medida da sua culpabilidade. Um vai pegar mais, outro vai pegar menos, né? Aí, beleza. Então, aqui nós temos a teoria, a exceção à teoria humanista, a teoria dualista. O particular que está dando a vantagem devida pega um artigo, 333, e o servidor público que está solicitando a vantagem devida, ele pega ali artigo 317. Solicita, aceita ou recebe, beleza? Corrupção passiva. Nós temos a corrupção majorada, aumenta em 1/3.
quando ele retarda ou não pratica ato de ofício, ou se pratica, infringe dever funcional, lembra desse 1/3. Beleza? Mesma coisa de todos os outros tipos penais aqui. Para si ou terceiro, direto ou indiretamente, fora da função, antes de assumir, mas sempre em razão dela. E para a gente fechar a corrupção passiva, nós temos a corrupção passiva privilegiada. Você lembra da mulher? Foi parada na blitz, ela já desabotou um botãozinho, fica aparecendo um decote, aquele sutiã de rendinha, o policial chega, ela faz aquela carinha de gatinho de Shrek, e ele ali cede a influência de outro, e não aplica o que era para ser aplicado, que é a multa. Então, ela consegue uma vantagem devida. E aí? Esse policial ele pode pegar uma detenção de 3 meses a 1 ano, cumulado com multa penal. Beleza? Por quê? Ele foi corrompido de maneira passiva e privilegiado. Privilégios, gente, é porque é uma pena menor e tal. Por quê? Influência de outro. Beleza? Tranquilo? Pode até pegar ali no âmbito prisional, tá bom? O policial, ele olha, o preso tá ali tentando passar droga, ele faz vista grossa, né? O preso ali, né, joga um curé-curé no ouvido dele e ele fica ali influenciado, tá? Ao pedido de outro. E aí, uma vantagem devida. Confere as drogas ali e tudo mais. Opa! Então, foi influenciado o policial penal ali. Corrupção passiva privilegiada. Fechou? Gente, prevaricação, tá? Prevaricação. Vamos lá. A prevaricação nós temos 2 tipos, tá? Nós temos aqui o 319A e o 319B. Tranquilo? Vamos lá. O 319A fala da prevaricação própria. É a pessoal, tá, pessoal? O cara retarda ou deixa de praticar ato de ofício em detrimento de interesse pessoal ou sentimento. Detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. Mesma pena ali da corrupção passiva privilegiada. Gente, o cara deixa de fazer um ato de ofício, por exemplo, o policial penal, ele deixa de praticar um ato. Por exemplo, ele deixa de prender o preso, vendo ali o tráfico de drogas. Porque ele gosta muito daquele preso, aquele preso é gente boa. Caiu isso na prova, gente. Mas caiu assim, que excedeu a influência de outro. Corrupção passiva privilegiada. Porque ele gostava muito do preso. Ele prevaricou. Sentimento. Para interesse pessoal, prevaricação. Beleza? A multa vem acumulada. Essa é a diferença. No 319B, que é a prevaricação imprópria, não vem multa, só detenção de 3 meses a 1 ano. Quando o diretor penitenciário ou o agente, olha como é que eu coloco até de preto, ele deixa que o preso tenha acesso ao telefone, rádio ou similar, se comunica com outros presos ou externamente sem autorização. Então ele vê ali o preso com o celular, ele deixa, ele facilita. Gente, não confunda com favorecimento real impróprio. O favorecimento real impróprio é lá no artigo 349. Aqui pune o guarda, aqui pune o familiar. Detenção de 3 meses a 1 ano, mesma coisa também. Então vamos lá. Aqui é para o diretor ou agente que permite que os presos tenham acesso ao telefone e rádio similar. Quando é o próprio guarda que está trazendo o celular, olha lá, ingressar, promover, intermediar, facilitar a entrada de aparelho nos estabelecimentos penal. Quando é o guarda que está fazendo ali o transporte, ele cai no 349. Aqui não foi ele que transportou no 319, mas ele está vendo que o preso está tendo acesso e ele está permitindo isso. Beleza? Só muda o tipo penal, porque a pena é a mesma, né? Condescendência criminosa, pessoal. Vai estar exatamente assim, ó, por indulgência ou benevolência, em razão do cargo, deixa de responsabilizar subordinado. Posso, mas aqui deixa de praticar por interesse social, prevaricação. E aqui, por indulgência e benevolência, deixa de responsabilizar subordinado. Ó, se cai na prova assim, retarda ou deixa de praticar um ato de ofício por interesse pessoal ou sentimento. É isso que você vai gravar. Aqui na condescendência é por indulgência ou benevolência, porque ele gosta muito do cara. Ele gosta muito do cara, por isso que ele não vai responsabilizá-lo. Mas tem que ser em razão do cargo. Eu já vi uma questão, não sei qual banca, mas falando que determinado funcionário de uma repartição pública,
ele tomou consciência de que um dos seus subordinados ali é questão de pedofilia. Aí era uma função que não tinha nada a ver com pedofilia, né, na área da criança e adolescente, não tinha nada a ver. E aí falou assim, que o cara, o diretor, o superior dele, sabendo dessa questão de pedofilia, ele não falou nada. Ele deixou de responsabilizar o seu funcionário. Aí todo mundo marcou com incidência criminosa, né? Por indulgência ou benevolência. Não é, porque tem que ser em razão do cargo, gente. Tá bom? Em razão do cargo. Tá? Então não tem nada, não tinha nada a ver com o cargo que ele estava ocupando e tal. O cargo que ele estava ocupando e tal, estava de boa. Então, toma muito em razão do cargo. A advocacia administrativa, todo mundo acha que a questão de advogado tem nada a ver. É quando patrocina-se, né, utiliza-se ali um interesse privado, né, quer dizer, utiliza a máquina pública para o interesse privado valendo-se do cargo. Então, o verbo que você tem que olhar na advocacia administrativa é patrocinar. Um exemplo, você tem uma mãe, né, que ela está bem velhinha e ela faz jus para aposentar. Beleza, aposentou e tal, pá. Aí você tem uma mãe que faz jus para aposentar, mas ela não aposentou. Você usa o seu cargo, o seu cargo, lá com o médico do INSS, né? Mas eu sou aí, policial, não sei mais o que você tem que ir aposentar minha mãe e tal, você está fazendo uma advocacia administrativa. Você está patrocinando um interesse privado valendo-se do teu cargo, negão. Mas ela faz jus, Robson, ela pode aposentar. Pois é, mas ela não está aposentada ainda. Se o interesse é até legítimo, e você usa o seu cargo para isso, você pega uma detenção ou uma multa. Agora vamos supor que essa mulher nem os requisitos para aposentar ela tivesse. E você está lá patrocinando o interesse dela. Então, vai pegar a detenção e a multa. Olha que doideira. Beleza, pessoal? Então, me aposenta minha mãezinha aí e tal. Você está usando o cargo para patrocinar o interesse privado. Fechou? Estamos acabando. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento de maneira dolosa, né? Sem querer, eu perdi um livro, né, da reserva de armamentos lá da unidade prisional e tal, não. Aqui só se pune por extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento de maneira dolosa, reclusão de 1 a 4. Emprego irregular de verba ou renda pública. Muita gente acha que é peculato. Não, gente. O peculato vai para a sua conta particular, sua conta bancária. Tá bom? Aqui o emprego irregular de verba ou renda pública é o seguinte: tem dinheiro para comprar 100 tonfas. O cara vai lá e compra uma pistola. Está previsto isso? Não. O dinheiro previsto para 100 tonfas. Beleza? Não tem gás lacrimogêneo na unidade. Não tem spray de pimenta. O cara vai e pega o dinheiro e usa para um churrascão. Para a unidade prisional mesmo, não é nem para ele. Mas aplicou irregularmente uma detenção ou multa. Tá bom? A 869 é um caso de demissão. Ao mesmo tempo que você pega uma detenção e multa aqui, você pega uma demissão na esfera administrativa. Facilita contrabando ou descaminho, na forma dolosa, tá? Reclusão de 3 a 8, ou excesso de exação, né? Violência arbitrária, no exercício com pretexto, né? Você é violento com um preso. Pode pegar detenção de 6 meses a 3 anos. Abandono de função, eu já vi cair no abandono de função. Quais são os dois casos para marcar na alternativa que aumenta a pena? Quando gera prejuízo público ou na faixa de fronteira. Foi a única coisa que eu vi de abandono de função. Beleza? Eu já vi uma questão do GRAM também muito legal. O João, policial federal e tal, estava no aeroporto. E ele, de maneira negligente, deixou que entrasse ali 30 iPhones dentro de uma mala. Então, de acordo com o Código Penal, e os iPhones passaram e tal. E foi em razão ali do cargo de João, né, que infelizmente houve essa facilitação. Então ele cometeu o crime aqui do artigo 318, facilitou ali, né, o descaminho. O descaminho são produtos lícitos, mas que não estão na quantidade prevista. Não, negligência, gente, é um dos fatores da culpa. E culpa, né, aqui só se pune no âmbito penal
a facilitação de contrabando ou descaminho na forma dolosa. Então, se colocar negligente, imprudente, imperícia, você pode saber que ele está falando de culpa, foge. Beleza? Exercício ilegal antecipado ou prolongado. Não é usurpador, tá? Porque o usurpador nunca foi servidor público. É aquele que, de fato, não tomou posse e já está exercendo, né? Empolgado, né? Me respeita, eu já passei no concurso, eu sou um semi-policial penal. Ou prolongado, tipo temporário, né? O contrato dele acabou e ele está achando que ele está ainda. Não. Inserção de dados no sistema de informações. Independe de dano, tá, gente? Aqui, ó, 313A. O cara está autorizado, ele insere dados falsos, exclui dados corretos para obter uma vantagem indevida. Tá? Então, é o peculato eletrônico aqui, né? Para vantagem indevida, né? Então, ele é responsável, o inspetor, por exemplo, no andar prisional, processo aplicativo, ele é o inspetor, ele insere dados do preso ali, ó, falsos, exclui dados corretos para adquirir uma vantagem, né? Alguém pagou ele para isso e tudo mais. Ele vai pegar uma reclusão igualzinho do peculato normal, 2 a 12 anos mais multa. Corrupção passiva, peculato, tudo é 2 a 12 mais multa. Tá, gente? Temos a forma de inserção de dados no 313B, que é quando o cara não está autorizado. Então, ele não está autorizado e tal, mas aí, com boa intenção, ele até modifica ou altera alguma coisa lá, ele pega uma detenção de 3 meses, 2 anos. Então, cara autorizado, ele pega maior... primeiro que feriu o princípio da confiança do Estado, né? E segundo, que ele é o cara detentor ali de inserir os dados, né? O 313B, o cara não está autorizado, e às vezes é meio que está substituindo alguém ali e tudo mais, na boa intenção ele vai até altera alguma coisa que não era para estar alterando. E aumenta a 1/3 até a metade, se causa dano de fato, né? E por fim, pessoal, nós temos a violação do sigilo funcional. Tem gente que não serve para certas carreiras, certas atribuições, que demandam sigilo. Então, o que você tem que ficar, meu irmão? Você tem que ficar com o bico fechado. São segredos que você tem em razão do cargo. O cara é policial, acabou de chegar, já está filmando o interior da galeria, falando para todo mundo como é que funciona o procedimento de segurança, que horas que o efetivo fica reduzido, falando para a galera ali os pontos vulneráveis da cadeia, na live. Pô, meu irmão, cala a boca. Detenção ou multa. A forma qualificada é se ele gera dano para a administração pública. Aí vira uma reclusão de 2 a 6. Fornece senha, acesso restrito e indevido. Beleza, pessoal? Aí o bicho pega. Gente, desses crimes contra a administração pública, gente, estuda, isso é importante. Tá? Essa parte inicial é importante. Peculato, principalmente o culposo, é importante. Excesso de exação, você separar também concussão de corrupção passiva, forma qualificadora de excesso de exação. Corrupção passiva privilegiada, prevaricação própria e imprópria, saber separar do favorecimento real e impróprio. Antecedência criminosa, advocacia administrativa, tá bom? Isso aí são, junto aqui com violação de estilo funcional e inserção de dados no sistema de informações. Muito importante saber esses detalhes. É fácil? Não é. Ele é impossível? Não, 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 não. Bem difícil. Beleza?